Bom dia! Nós vamos iniciar o nosso culto ao Senhor, onde a gente passa um tempo conversando sobre a revelação de Deus. A gente traz alguns temas e a gente avalia esse amor de Deus, essa revelação de Deus, para entender cada um desses temas, né? E a gente começa sempre aqui no nosso momento devocional, no Sermão do Monte. E nesse Sermão do Monte nós estamos no item 16 da conversa da chamada pregação dele, de Jesus, aos seus apóstolos ali naquele grupo pequeno, explicando, e serve muito para nós, e claro, tem a ver aí um trabalho de Mateus de juntar todos os ensinos, ou pelo menos grande parte dos ensinos de Jesus, e colocar num lugar só, para que a gente tenha uma visão geral do ensino, da vida, daquilo que ele ensinou, tá? Então, aqui nós estamos falando, no 16º ponto, a gente fala sobre ansiedades pela vida. No domingo, a gente conversou o versículo 25, na segunda-feira, versículo 26 e 27, depois o versículo 28, depois o versículo 29 e 30, e hoje a gente vem aqui para o versículo 31. Né? Dentro dessa visão da ansiedade, não tem porquê a ansiedade. A ansiedade é uma coisa positiva, a gente não pode achar ruim, não. É uma coisa boa. Agora, a partir de um determinado limite, quando passa desse limite, quando agora se torna um pouco exagerado ou muito exagerado, aí se torna, doentio, se torna prejudicial. Mas a ansiedade é quem ajuda a gente a se preparar para o futuro, a enfrentar dificuldades, a pesquisar melhor, porque a gente pode ter problema lá na frente, coisas assim. A ansiedade é ótimo. Agora, a partir do momento que aquilo se torna doentio, aí a gente tem que cuidar, porque deixou de ser uma coisa positiva e torna-se uma coisa ruim. E o que Jesus está falando aqui é de uma coisa ruim, é de uma coisa doentia. Então isso não pode acontecer, na vida de uma pessoa. Não deve. Pode, mas não deve, né? Porque quanto mais você confia em Deus, menos, estímulo para ansiedade exagerada, doentia, você vai ter, tá bom? Então vamos ver aqui, o versículo 31 e 32 diz assim: Não andeis, pois, ansiosos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Não andeis ansiosos com essas coisas, porque os gentios buscam todas essas coisas, e vosso Pai Celestial sabe que necessitais dessas coisas, pois essas coisas, todas elas. Aqui tem dois motivos interessantes, né? O primeiro é porque a gente não ficar imitando os gentios que não tem em quem confiar. E o segundo é a questão de a gente ter o nosso Pai em quem podemos confiar. Então isso não dá motivo para que a gente passe do limite nessas ansiedades. Então, alguns itens dessa palavra de Jesus diz assim: primeiro, não andeis ansiosos, exageradamente, fora do limite, fora, do padrão saudável. Tá? Não andeis ansiosos, além do nível da normalidade. Segundo, sobre o que haveis de comer, ou de beber, ou de vestir. Sobre nada. Não tem por que andarmos ansiosos. Não confiamos em Deus, não estamos confiados, porque, olha, tudo que a gente planta, a gente colhe. Mesmo as coisas ruins que a gente planta, de alguma forma, voluntariamente ou não, querendo ou não, essas coisas a gente colhe o resultado. Mas se a gente confia no Senhor, mesmo os resultados ruins das decisões erradas que a gente toma, ainda assim podemos confiar que Deus vai fazer de tudo para que a gente sofra menos, para que a gente passe menos pelo problema. Então podemos descansar até nessa situação. Por exemplo, os pecados que a gente comete contra Ele, desobedecendo, fazendo coisas que não sejam agradáveis a Ele, que quer dizer que são coisas que não são benéficas para nós, porque é isso que desagrada a Deus. Deus não bota coisa por botar.
Aquilo que ele orienta é porque é para o nosso bem. Então, se eu desobedeço a ele, eu vou ter consequências. Mas essas consequências, ainda assim, ele vai estar me ajudando, vai estar do meu lado, para que eu possa saber como enfrentar essas dificuldades. Olha que belo, né? Esse é o nosso Deus, esse é o Deus de Jesus. Não é aquele Deus vingativo de Moisés, não. É o Deus de Jesus, né? Claro que o Deus de Moisés e o de Jesus é o mesmo, só que Moisés compreendeu errado o mesmo Deus de Jesus. Aí Jesus disse não, o Deus que Moisés entendeu não disse nada dessas coisas que ele falou erradamente. Mas ele falou, e eu estou dizendo agora para vocês o que é que aquele Deus está dizendo e que Moisés entendeu errado. Entendeu? Ok. Deus sabe de tais necessidades. A gente pode descansar nisso. E sabe como agir com seu amor para resolver tudo isto. Descansem no Senhor. É o apelo, é a orientação que Jesus dá para a gente. Descansem, né? Ele sabe o que é que faz. Muito bem, os nossos motivos de oração para hoje. Os que estão sempre cultuando conosco, a gente lembra deles mais uma vez e pede que Deus continue abençoando. E Deus abençoa mesmo quando a gente não lembra, quando a gente não ora. Mesmo assim, Deus abençoa e a gente confia nisso, porque Deus ama essas pessoas. Adoradores que estão sempre conosco e que estão enfrentando, né, enfermidades e outras dificuldades, e sabemos que Deus sabe como cuidar deles. Amigos e irmãos aniversariantes, a gente ora, hoje vai ter outro grupo que está aniversariando. Deus nos livre de todo preconceito, e nós somos altamente preconceituosos, nos ensinaram isso. Que o mundo nos diferencie do joio, que o mundo possa perceber trigo e joio, né? Possa perceber essa diferença, que não nos deixe pensar que prepotência convence pessoas do pecado, né? Sermos prepotentes, não, a minha religião é melhor, não, a minha adoração, o meu culto, a minha, né? A gente aprendeu que esse tipo de coisa convence as pessoas do pecado. Só quem convence as pessoas do pecado é o Espírito Santo. Isso tudo é arrogância que a gente desenvolve com facilidade. Às vezes isso aí até atrapalha, afasta as pessoas. Entendeu? Então que ele nos livre da prepotência e que ele nos livre de pensar que ele atende mais, né, a nós do que aos outros. Quantas vezes eu já escutei, né? Deus escuta todas as minhas orações, Deus atende todas as minhas orações. Que ele nos livre dessa arrogância, dessa prepotência, né? Deus atende as minhas orações tanto quanto atende a das outras pessoas. E ele só atende aquilo que é, né, agradável, que seja bom para ele, mas principalmente para nós. Então também a gente ora pela minha lista de anjos, né, com iniciais O, P, Q e R, pessoas que têm essas iniciais, que fazem parte da minha lista, a gente tem orado por eles, e que faça só o que planejou para o nosso bem. Que ele não atenda às nossas orações, às minhas orações, mas ele faça somente o que ele já sabe que é o melhor, né? O que ele já faz, não precisa eu nem pedir, mas é só para que eu descubra meu lugar. Não fique achando que as minhas ideias são ótimas, maravilhosas. Não, eu não sei o que é bom para mim, ele sabe. E meu pedido é que ele faça exatamente o que ele faz, que ele faça o que ele sabe que é melhor para mim. Tá bom?